você é iniciante no mundo dos investimentos, eu tenho que te contar algo que aconteceu comigo e que talvez esteja acontecendo ou vá acontecer com você. Eu espero que não, mas é bom compartilhar sempre os aprendizados e as nossas histórias. Então, o que acontece? Quando eu comecei a investir e aprender sobre o mundo dos investimentos por conta própria, eu comecei pelo Tesouro Direto lá em meados de 2016. E aí naquela época não tinha tanta informação na internet, no YouTube a Natália Arcuri do Me Poupe estava começando, por exemplo, e aí as informações ainda eram muito confusas, a gente tinha que ficar caçando nos sites oficiais, né, da B3, do Tesouro, para entender como a coisa funcionava. E eu fui muito Quando eu comecei a investir, eu não tinha muita noção, eu fui na tentativa e erro, eu não sabia sobre todo o funcionamento do Tesouro Direto, o que era CDI, o que era IPCA, como é que funcionava a incidência do imposto de renda. Eu só fui lá e comecei a investir. Um pouquinho mesmo, fui tirando aos poucos do que eu tinha na poupança, que era o meu único investimento na época, que eram as minhas economias da minha bolsa que eu ganhava de estágio. E aí eu fui na cara e na coragem mesmo sem entender nada, eu fui começando a investir. E aí uma coisa que me deixou muito aflita foi quando eu comecei a investir no Tesouro IPCA. A única noção que eu tinha na época é que o Tesouro IPCA era bom para o longo prazo, para quem visa formar uma reserva para aposentadoria. E aí eu comecei a investir. Só que eu fui reparando que nos primeiros meses que eu deixei o meu dinheiro aplicado lá no Tesouro IPCA, eu tô vendo que tá rendendo menos. O que é isso, gente? O Tesouro Direto agora é bolsa de valores, que eu tenho risco de perder dinheiro também? Não era o tipo de investimento mais seguro, porque pertence ao governo federal, né, ao Tesouro Nacional. Como assim eu tô perdendo dinheiro no Tesouro? E é aí que eu fui começar a entender e a estudar mais a fundo todo o funcionamento do Tesouro Direto, para entender, o que tá acontecendo? Senão eu vou tirar meu dinheiro daqui, como assim eu tô perdendo dinheiro, né? E aí eu fui pesquisar e eu vi que tinha nos primeiros 30 dias, qualquer um dos títulos do Tesouro tem a questão da incidência do IOF, que é um imposto que a gente chama de regressivo, que ele vai diminuindo, né, o percentual dele, a alíquota, conforme os primeiros 30 dias, até que no 31º não tem mais cobrança desse imposto. E aí depois passa a ter a incidência só do imposto de renda, que também é regressivo, que a cada 6 meses diminui a alíquota, e a partir de 2 anos que o valor está aplicado, aí 15%, né, de alíquota de imposto de renda de 2 anos aplicado até o vencimento ou até você retirar, né? E aí o que aconteceu? Por que eu estava perdendo dinheiro no Tesouro IPCA, né? E aí eu descobri que tanto o Tesouro IPCA quanto o Tesouro Pré-fixado, eles são 2 tipos de título que eles são atrelados a algo chamado de marcação a mercado. O que significa marcação a mercado? Quer dizer, é bem parecido com a mecânica da Bolsa de Valores, no fim das contas. Só que tem um controle maior, uma participação maior do Tesouro nessa questão da marcação. Que todos os dias, né, a gente sabe que o Tesouro é um dos poucos investimentos que funcionam com liquidez diária, ou seja, cada dia que você entra lá, ele tá com preço diferente, tá rendendo diferente. E no caso do Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado em específico, tem essa negociação lá rolando de segunda a sexta dos preços, e aí se ocorre alguma questão no mercado, na economia, que faz ter uma queda, né, ou uma subida, uma valorização muito brusca do preço, o Tesouro vai lá e fecha o mercado. Fecha mesmo, que você não consegue fazer nada, você não consegue resgatar nem aplicar. Claro que não. Isso é uma medida de proteção que o Tesouro está fazendo com os investidores. Pode acontecer
justamente por essa questão da marcação ao mercado que eu falei. E uma outra coisa também que acontece é relativo a essas mudanças de preço. Todos os dias, né, como eu falei, as taxas e os preços dos títulos do Tesouro estão sempre mudando. E aí você tirando, resgatando, né, o título tanto do Tesouro IPCA quanto pré-fixado bem antes do vencimento, você corre esse risco. Ou do título estar valendo muito mais do que você tinha lá contratado, né, no caso do Tesouro pré-fixado. Digamos que, olha só, até vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né, nos primeiros... acho que foi no primeiro ano que eu investi no Tesouro, que a Selic ainda estava acima de 13% ao ano, se eu não me engano. Eu cheguei a comprar um título do Tesouro pré-fixado 2023. Na época ele estava com uma taxa de 12% ao ano, o que hoje, com a Selic valendo 6,5%, está bem difícil achar um investimento da renda fixa que pague essa taxa, né? E aí aconteceu, acho que em meados do ano passado, já tinha um ano e meio que eu tava lá com dinheiro aplicado nesse Tesouro pré-fixado 2023. Aconteceu de ter uma valorização, assim, porque tava começando o comitê lá do Banco Central, tava começando a reduzir a taxa Selic. E aí isso mexeu muito com o mercado da renda fixa. Então, o que aconteceu? Quem comprou lá um título no Tesouro pré-fixado, até IPCA, em 2016 e início de 2017, pegou uma taxa muito boa, que não condiz com a realidade de hoje e com as expectativas do futuro também, porque isso também, as expectativas, né, para a Selic e para a economia nos próximos anos também interferem, né, nas taxas de juros. E aí aconteceu disso, de o meu título ficar valioso. O meu título do Tesouro pré-fixado começou a ser considerado valioso para o mercado, porque estava muito difícil de você achar na renda fixa, nem que fosse um CDB, que pagasse esses 12% ao ano. E aí o que aconteceu? Como o meu titular do Tesouro pré-fixado 2023 se valorizou muito, e o que aconteceu? Se eu quisesse vender antes do vencimento em 2023, ou seja, se eu quisesse vender lá no início do ano passado, final de 2017, o mercado estava pagando 18% ao ano se eu quisesse vender esse título do Tesouro pré-fixado 2023 antecipadamente. Ou seja, caramba, né? Eu ia ganhar mais dinheiro do que a taxa que eu contratei, né? Que era 12%. Foi uma tentação? Foi. Principalmente para quem tá começando, você fica assim, caraca, vou lucrar, uhul. Mas eu mantive lá. Por quê? Porque quando você investe, você tem que ter algo em sua mente chamado objetivo. Você tem que saber o motivo que fez você investir naquele investimento específico. Pô, por que eu investi no Tesouro pré-fixado 2023? Não foi só pela taxa de rentabilidade que estava muito boa na época, que hoje é bem difícil de achar. Se você for procurar aí um CDB, até para 2023, difícil você achar de 12%, muito difícil, raro, eu diria, porque, pô, tá valendo praticamente o dobro da Selic, né? É isso, eu comprei esse título, mesmo não sabendo nada, hoje eu já tenho em mente o que eu vou fazer com esse dinheiro lá em 2023. Então, mesmo com a tentação de vender com uma taxa melhor do que a que eu contratei, eu não vendi, porque tinha um propósito já destinado lá para o dinheiro na hora do vencimento. Então, eu não vendi. E é essa a dica que eu quero dar para vocês, porque quando você está começando a investir, não importa se na renda fixa quanto na renda variável, você vai ter esses momentos de tentação, de dúvida, de tipo, caraca, mas se eu não vender agora, no vencimento não vai ser tão bom, eu não vou ter oportunidade tão boa dessas depois. Mas vai, cara, porque a economia tá sempre mudando, né? Tá sempre oscilando, diariamente.
A gente nunca tem certeza do que vai acontecer. Quando os especialistas falam, cara, eu não sei quanto o dólar vai estar valendo daqui a 2 dias, ou 2 meses, ou 2 anos, é verdade, não tem como prever. E quem te falar que tem como prever, aí essa pessoa tá te enganando, que é os famosos do quê? Piramideiros. Né? Que te prometem uma coisa que não dá para prometer. Então, isso também é um outro ponto que você tem que ficar ligado. Não cair na tentação, ter um objetivo claro para o dinheiro que você está investindo e não acreditar em falsas promessas, porque não tem mesmo. O mercado financeiro é instável, é incerto, não tem como prever as coisas. É claro que tem certas questões que, beleza, na época da eleição aqui, eu sei que a Bolsa de Valores vai, dependendo do candidato aí que é favorito, vai dar um boom ou não, que foi o que aconteceu com a campanha do Bolsonaro, né? Teve um boom em certas ações. No Tesouro Direto também, que influi muito, é a questão da expectativa se vai acelerar ou não a economia brasileira nos próximos anos, e isso vai lá e interfere tanto na inflação quanto na Selic, e aí interfere nos títulos que estão atrelados, né, a esse tipo de taxa. Então, gente, é isso. Para o vídeo não ficar longo demais, é só mesmo para dar uma abertura de olhos, porque na época eu não tive essa visão, porém eu fui muito de correr atrás, de pesquisar e fui entendendo por conta própria. Mas eu queria deixar esse alerta porque eu sei que ainda tem muita gente começando, muita gente perdida, na dúvida. E esse espaço aqui é justamente para tirar as dúvidas de vocês, para vocês não ficarem desesperados, mas também não caírem numa roubada, né? E investimento é muito tranquilo, assim. É claro que no início pode parecer assustador, tanto renda fixa quanto variável, mas é com o tempo, é com a prática, com a coragem, com os estudos, é que você vai entender e vai sacar melhor as ideias e os funcionamentos. Foi assim comigo e eu espero que seja com você. E se tiver alguma dúvida, escreve para mim aqui que eu vou adorar saber e vou te responder com o maior prazer. Beijo.